A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Eduardo, tenho 40 anos e sou ancião da minha comum. Quero agradecer ao canal pela oportunidade de contar o meu testemunho, mesmo eu tendo a vida muito corrida. Acho importante compartilhar a obra que Deus fez na minha vida, para provar que Ele é fiel, todo-poderoso e sempre está aqui por nós. Ajuda quem serve a Ele fielmente. Eu nasci em um lar cristão. Meus pais eram cristãos desde os 10 anos de idade, que foi quando os meus bisavós se converteram. A graça chegou na nossa família bem cedo, e desde então ela nunca mais saiu de dentro da nossa casa. Fomos criados com temor, com doutrina, com oração e jejum. Não era só ir nos cultos e se vestir direito, era viver mesmo dentro da palavra, como os antigos faziam. Eu cresci vendo isso com meus próprios olhos. Meu pai, João, era diácono. Sim, meus irmãos, era. Ele já faleceu há algum tempo, mas foi um homem fiel e temente a Deus. Nunca deixou as coisas mundanas abalar a sua fé. Não era homem de conversa torta, não era de andar com quem não prestava. Sempre com a Bíblia na mão, ele lia todos os dias de manhã antes de sair para trabalhar e à noite antes de dormir. E mesmo com a vida puxada, com muito trabalho braçal, ele nunca deixou de dobrar os joelhos. Meu pai foi o exemplo do homem que eu queria ser quando eu era só um menino. Ele sempre trabalhou muito, nunca deixou faltar nada para a família, nunca foi homem de rua, nunca foi um homem que tinha a tentação do pecado, da carne. Para ele era sempre Deus e a família em primeiro lugar. Me lembro que teve uma época que ele ficou doente, sem poder sair para trabalhar por quase 2 meses, e mesmo assim ele não murmurava. Ficava em casa jejuando, lendo a palavra, aconselhando os irmãos por telefone, esperando a hora que Deus ia levantar ele da cama. E levantou mesmo. Sem precisar de cirurgia, sem nada. Glória, minha mãe, Selma, sempre foi uma mulher bondosa, carismática, gentil e sempre ajudou o próximo conforme podia. Seja com roupas, comida, um dinheirinho que estava sobrando, um prato de comida de dentro da nossa casa, um copo d'água. Mamãe nunca precisou olhar quem ajudava. Só ajudava mesmo, pois ela dizia que foi o que aprendeu com Deus. Amar o próximo, ajudar os necessitados, não importava se era gente ou animal. Já vi ela orar por um gato machucado, por um cachorro abandonado, porque para ela toda a vida era a criação de Deus e merecia cuidado. Foi a mulher mais bondosa que eu já conheci. Não tinha um pingo de preconceito e sempre orava por aqueles que precisavam. Ela ainda está viva hoje, está com 70 anos, mas com a vitalidade de cerca de 10 anos mais nova. Continua indo nos cultos, faz parte das irmãs, da obra da piedade, toca órgão, ajuda as viúvas, visita as irmãs enfermas e ainda acha tempo para ligar para mim quando sente algo diferente no espírito só para dizer: meu filho, dobra o joelho agora, Deus vai falar contigo. E fala mesmo. Aleluia. Eu nasci com o dom da palavra. Isso foi descoberto bem cedo pelo ancião da nossa comum na época, ancião Antônio. Desde que eu era muito novo eu sabia o que dizer na hora certa. Fazia isso com meus pais, com os amigos deles, até o dia que eu fiz com a própria esposa do ancião. Eu era só um moleque, tinha uns 8 ou 9 anos, e ela estava passando por uma enfermidade que ninguém sabia direito o que era. Só sei que naquele dia, eu sentei perto dela e falei assim: irmã, Deus vai tirar essa dor do seu peito. Não precisa ter medo, Ele está contigo. E ela começou a chorar. Sentiu uma virtude ali e contou para o esposo. Foi quando o ancião me chamou num cantinho depois do culto e me perguntou se eu sentia algo diferente quando falava. Eu disse que às vezes meu coração acelerava e eu sentia vontade de falar, mas não sabia se podia. Ele me abraçou e disse: Eduardo, Deus te deu o dom da palavra. Isso não é coisa de menino, isso é chamado. Um dia você vai entender. Contou para os meus pais que Deus tinha me abençoado com um dom especial e que no futuro eu ia fazer um grande trabalho para a Irmandade, que Deus não me deu isso à toa. Desde esse dia, meus pais começaram a orar ainda mais por mim. Me ensinaram a zelar, a respeitar os cooperadores, os anciãos, a nunca abrir a boca sem direção e, principalmente, a sempre dobrar os joelhos antes de abrir a boca em qualquer situação. Porque a palavra, quando vem de Deus, tem poder, mas quando sai da carne machuca. E isso eu aprendi cedo. Com o tempo, eu fui crescendo dentro da comum mesmo. Como eu disse, meus pais eram rigorosos. Eu não tinha nenhuma brecha com o mundano. Meus pais não deixavam. Sempre cobravam minhas notas altas, não faltava nos cultos, amava ir nas reuniões de jovens e menores. E quando eu estava mais velho, lá pelos meus 16 anos, eu conheci a mulher que eu pedi a Deus para ser a minha esposa. Amanda era a mulher mais linda da nossa comum. Assim que eu coloquei os meus olhos nela, eu já fiquei apaixonado. Ela tinha os cabelos compridos e negros, a pele era bem branquinha, olhos cor de mel e grandes,
chamavam muito atenção, mas o que eu mais achava lindo nela era o sorriso. E como ela tinha o riso solto, quando ela ria, meus irmãos, parecia que até o ar da sala ficava mais leve. Era uma alegria sincera, que vinha da alma, e não tinha como não se encantar. Eu nunca fui um homem sério, amava fazer todos ao meu redor rirem. Entre os irmãos eu era considerado o mais engraçado, e eu amava quando ela ria das minhas piadas. Claro, nunca fiz piadas desrespeitosas com ela, sempre com respeito. Afinal, ela era uma dama. Tinha aprendido isso com o meu pai. Respeito era a base, era a regra, e eu cuidava muito para que mesmo nas brincadeiras ela se sentisse honrada. Mas eu não era muito bonito. Tinha irmãos muito mais bonitos do que eu, e eu pensava que quanto mais eu fazia ela rir, menos ela ia perceber que eu era feio. Às vezes, eu via ela conversando com outros irmãos e meu coração já começava a bater mais forte. Não de ciúmes, porque nem namorávamos, mas de medo de não ser escolhido, de não ser o que ela esperava. Eu olhava para o espelho e dizia para mim mesmo, ela nunca vai querer um sujeito igual eu, mas Deus pode fazer um milagre. Nós viramos bons amigos. Ela morava perto da minha casa, então eu sempre acompanhava ela para ir na reunião de jovens e menores, e na hora da volta também. Era um tempo precioso que eu passava do lado dela. A gente conversava sobre tudo, mas principalmente sobre as coisas de Deus. Eu achava lindo como ela falava da fé com um brilho nos olhos. Ela tinha zelo, tinha temor, e quando dobrava os joelhos na oração, parecia uma mulher madura, mesmo sendo tão jovem. Nossos pais se deram muito bem, e minha mãe e a dela viraram boas amigas. Até mesmo mamãe, que morria de ciúmes de mim, dizia que queria que Amanda fosse a nora dela. Eu ria com mamãe e pedia para Deus ouvir minhas orações. Eu já amava ela e no futuro queria que ela fosse a minha esposa. Toda noite, antes de dormir, eu orava e pedia para que Deus tocasse no coração dela. Eu não tinha coragem de falar nada, mas o meu coração já era dela faz tempo. Foi quando eu comecei a trabalhar bastante. Terminei os meus estudos, arrumei meu emprego em um escritório e comecei a trabalhar muito com o objetivo de pedir a mão dela e ela aceitar. Eu não queria ser só um jovem apaixonado. Eu queria ser homem de verdade, como meu pai foi. Queria poder cuidar dela, dar um lar, uma vida digna. Sabia que para isso precisava construir com responsabilidade. Levei quase 1 ano juntando tudo que eu ganhava. Não gastava com nada. E dei a entrada na minha primeira casa. Não era grande, mas era um cantinho nosso, com um pequeno quintal e uma cozinha que ela dizia que sonhava em decorar com azulejos azuis. Agora, tendo um lugar para morar, eu poderia começar a montar a minha família. Meus pais acharam cedo eu sair de casa, mas eles sabiam onde estava a minha cabeça. Eu queria me casar, mas não com qualquer uma, com a Amanda. Eu nunca me senti tão nervoso como no dia em que decidi contar para ela tudo o que eu sentia. Preparei tudo, pedi direção para Deus por dias. Queria falar do jeito certo, na hora certa. Sabia que aquele momento podia mudar minha vida inteira. Eu fui até a casa dela nesse dia, com meu coração pulando para fora do meu peito e me declarei para ela ali, na frente dos pais dela. Fui com as mãos suadas, o coração acelerado. Parecia que eu estava indo para um julgamento. Quando eu bati na porta, quem atendeu foi a própria Amanda, e eu já quase congelei ali mesmo. Ela sorriu daquele jeito dela, me convidou para entrar e eu fui direto ao ponto. Falei tudo que estava guardado no meu coração há tanto tempo. O pai dela fez aquela cara de todo pai ciumento, cruzou os braços, ficou me encarando como quem já imaginava onde aquilo ia dar. Mas ela também disse que me amava. Irmãos, quando ela disse aquilo, meu mundo parou por uns segundos. Era como se o tempo tivesse congelado, como se só existisse nós dois ali. Me deu um alívio tão grande que eu quase chorei na frente deles. A mãe dela sorriu emocionada e eu pedi a bênção dos dois. Eles disseram que, se Deus desse a palavra para o nosso casamento, eu tinha a benção deles. No próximo culto oficial daquela semana, eu e ela pedimos a palavra, e ela foi dada pelo ancião Antônio. Foi o maior dia de felicidade da minha vida, maior até mesmo que a minha conquista da casa. Eu me lembro da emoção no rosto da Amanda, da alegria no olhar dos nossos pais e da irmandade nos abraçando depois do culto. Era como se o céu tivesse descido naquele momento. Parecia que tudo fazia sentido agora. Eu tinha recebido de Deus o sim mais importante da minha vida.
Nosso noivado demorou um pouco, pois eu queria ter mais uma segurança financeira para nós. Eu era mais velho do que ela, cerca de 3 anos mais velho. Ela tinha terminado a escola recentemente e tinha um sonho de fazer faculdade de Direito, e eu queria proporcionar isso para ela. Queria que ela estudasse sem preocupação, sem ter que trabalhar fora logo de cara. Então foi um noivado mais demorado, mas enfim, nos casamos. Foi um casamento simples, mas cheio de fé e amor. Cada detalhe foi preparado com oração. Não tivemos luxo, mas tivemos presença de Deus. Depois que nos casamos, ela entrou para a faculdade de Direito e cursou uns 2 semestres. Eu fazia de tudo para ajudar. Chegava mais cedo do serviço, cozinhava às vezes, limpava a casa, ia buscar ela na faculdade. Eu sabia o quanto aquilo era importante para ela. Mas Deus nos abençoou com um filho, meu menino Guilherme. Quando descobrimos que ela estava grávida, foi mais um presente vindo do céu. A gente se abraçou tanto naquele dia. Choramos juntos de alegria, porque sabíamos que Deus estava completando nossa casa. Guilherme era a razão da minha força de enfrentar o mundo todos os dias. Um menino calmo, doce, os olhos puxados para a mãe, mas com o mesmo jeito risonho que eu sempre tive. Minha esposa teve que interromper por um tempo a faculdade e eu disse que arrumaria uma babá para ajudar, mas ela não quis. Não conseguia se desgrudar do Guilherme e dizia que era uma maldade uma mãe ficar longe do filho com ele tão novo. E eu entendia ela. O vínculo dos dois era forte, uma ligação que só quem é mãe entende. Cerca de um mês depois que Guilherme nasceu, fui abençoado por Deus mais uma vez. O ancião Antônio, junto com o ministério, me convocaram para ser ancião, a maior honra que todos poderiam ter. Quando ele me chamou para conversar, minhas pernas tremeram. Eu pensei que tinha feito alguma coisa errada, que era uma advertência, mas não. Ele me contou que sonhou com Deus, dizendo que eu estava preparado, que o tempo tinha chegado. E o ministério concordou. Antônio se mudaria para a cidade da irmã, que precisava de ajuda, e eu assumiria a nossa comum no lugar dele. Ele me abraçou com os olhos marejados e me disse: Eduardo, eu vi você crescer. Vi Deus te moldando desde menino. Agora é a sua hora. Foi uma honra para toda a nossa família. Meus pais choraram como se fosse meu casamento de novo. Amanda ficou emocionada, segurou na minha mão e disse: Eu sei que você vai ser um servo fiel. E essa palavra me acompanhou até hoje. Mas o cargo de ancião não é fácil. Foi bem difícil para mim ter mais coisas para fazer e ficar longe da minha esposa. Eu tinha que viajar às vezes, visitar outras comuns, atender reuniões do ministério, resolver situações difíceis entre irmãos, orar por famílias destruídas. Não vi o meu filho crescer direito, por estar sempre fora quando precisava. Mas eu amava eles incondicionalmente. Cada viagem, cada ausência era sustentada por oração. Amanda sempre foi compreensiva e Guilherme, mesmo pequeno, fazia festa quando eu voltava. Nossa vida estava toda nos trilhos, até a minha esposa ficar doente. Ela começou a passar mal de repente. Eu estava em Goiás na época, visitando uma comum que precisava de apoio e tive que voltar às pressas, pois me ligaram dizendo que ela tinha internado. Meu filho já tinha 16 anos nessa época. A ligação veio da minha mãe. A voz dela tremia. Só disse: Volta, Eduardo. A Amanda não está bem. Eu larguei tudo e peguei o primeiro voo. Quando cheguei no hospital, ela estava na maca, pálida, mas ainda sorria quando me viu. Fizeram vários exames e eu ficava com ela por dias no hospital. Dormia em cadeira, em banco, em pé se fosse preciso. Eu só queria estar perto dela. Os médicos vinham e iam, pediam mais exames, falavam em possibilidades, e então veio o diagnóstico. Um câncer bem grave no estômago. Silencioso, avançado, a médica falava, mas eu não escutava mais nada. Olhava para Amanda e vi uma mulher tão nova, cheia de vida, e não conseguia aceitar que aquilo estava acontecendo. Foi a época mais difícil da nossa vida. Ela era tão nova para passar por aquilo. Eu, minha família, todos da comum, orávamos muito para que Deus curasse ela, para que ela ficasse boa. Teve jejum coletivo, teve oração de madrugada, teve vigília só para isso. O nome dela rodou entre irmandades de várias cidades. Meu filho chorava quase todos os dias. Ele se afastava de mim, não queria conversar, trancava a porta do quarto e ficava no escuro. Eu tentava me aproximar, mas ele precisava lidar com os sentimentos dele. E cada um vivia o luto antes do luto do seu jeito. A Amanda
Mesmo em meio à dor, nunca murmurava. Teve um dia, irmãos, que ela segurou minha mão e disse: Eduardo, se Deus quiser me levar, Ele vai cuidar de você e do Guilherme. Aquilo me cortou por dentro, mas ela dizia com tanta certeza, com tanta paz, que eu só conseguia chorar e pedir a Deus que não levasse ela. Eu não queria imaginar minha vida sem ela. Mas tinha chegado a hora da minha esposa. Ela faleceu no dia 4 de dezembro. Ainda hoje, todos os anos, nessa mesma data, eu passo pelo luto. Eu amei muito ela, e mesmo sabendo que foi a vontade de Deus, ainda é difícil para mim. Sinto falta do cheiro dela na cozinha, da voz dela cantando enquanto dobrava a roupa, da forma como ela me olhava quando eu chegava da igreja cansado. É um silêncio que nunca preenche. Meu filho se afastou de vez de mim. Não me culpava diretamente, mas havia raiva, havia mágoa. Eu paguei psicólogos para ele tentar lidar com tudo, mas a morte da minha esposa fez ele virar um adolescente mais revoltado. Começou a se fechar, ficar dias sem falar comigo, com a minha mãe. Às vezes voltava da escola e ia direto para o quarto. A única coisa que ele ainda fazia era me esperar na porta da comum, mas não entrava. Aquilo me doía tanto. Nós brigávamos porque ele queria se desviar da comum, se desviar do caminho de Deus. E eu sabia que não era isso que a mãe dele queria para ele. A Amanda dizia que o Guilherme ia ser usado por Deus, que ele tinha um dom que ainda ia aparecer. E ver ele virando as costas para isso era como ver um futuro promissor sendo destruído. Mas os psicólogos me pediram para dar um tempo, deixar ele processar a dor dele. Disse que forçar demais poderia afastar ainda mais. Minha mãe me ajudava olhando ele quando eu precisava viajar, mas nem mesmo ela conseguia animar ele. Dizia que era como se uma sombra tivesse caído sobre ele. Guilherme já não sorria como antes, não tocava mais violão, não desenhava, não lia os versículos que amava. Ficou apagado, como se ele tivesse ido junto com a mãe. Por causa da minha posição na comum, eu não poderia ficar sem um casamento. O ministério começou a me cobrar, com muito respeito, depois do período de luto que eu tive. Eu entendi a preocupação deles. Afinal, o ancião precisa estar casado. É a doutrina. Mas eu me senti encurralado em busca de outra esposa. Não queria parecer frio nem desonrar a memória da Amanda. Só que a responsabilidade do cargo também me exigia a posição. Mas eu era bem fechado, ainda mais depois da morte da minha esposa. Não sabia nem como falar com outras mulheres. Meus sentimentos estavam adormecidos. Eu ainda orava pedindo sabedoria para Deus. Não queria errar. Até que o coordenador Bruno me chamou para conversar. Disse que queria me apresentar alguém. Era a prima da esposa dele, Fabiana. Fabiana era uma mulher alta, cerca de 1,73 m. Não me incomodava porque eu ainda era mais alto. Ela era loira, dos olhos azuis e era enfermeira. Trabalhava numa clínica particular e já tinha experiência com pacientes em estado terminal. Era uma mulher linda, isso eu posso admitir. Mas não foi isso que me atraiu. Foi a calma que ela transmitia. Era uma mulher serena, de fala doce, muito respeitosa. Nós nos aproximamos devagar. Começamos a conversar depois dos cultos, às vezes ela vinha com a prima e se sentava perto. Percebemos que tínhamos as mesmas ideias, os mesmos interesses. Ela também tinha perdido um familiar há pouco tempo e parecia entender bem o que o estava passando. Era um demodê para pedir ela em casamento, mas antes apresentei ela ao meu filho. Não queria que ele pensasse que eu tinha esquecido a memória da mãe dele. Não queria ser desrespeitoso. Meu filho já estava para fazer 18 anos. Achei que seria difícil, mas não foi. Ele, Guilherme, me disse que gostou da Fabiana. Falou com calma, olhando nos meus olhos, como se entendesse o peso que aquilo tinha para mim. Disse que ela parecia ser uma mulher boa, uma mulher decente e que eu precisava seguir a minha vida. Ouvir isso dele foi como tirar um peso do meu peito. Eu tinha medo que ele pensasse que eu estava apagando a memória da mãe dele, que estava substituindo ela com pressa. Mas não, ele foi maduro. Me disse que entendia e que queria me ver feliz. Eu disse para ele que a Fabiana nunca substituiria a mãe dele. Nunca ocuparia o lugar da Amanda dentro do nosso lar, do nosso coração. E ele me acalmou, dizendo que sabia disso. Me abraçou. Foi um momento de paz, como se fosse uma confirmação do céu de que o que eu estava fazendo estava dentro da vontade de Deus. Eu e Fabiana nos casamos. Foi uma cerimônia mais simples ainda do que a primeira, sem grandes festas, só a irmandade, alguns familiares e muita oração. Eu estava com o coração tranquilo, mas ao mesmo tempo pensava muito na adaptação. Pensei que talvez a convivência dentro de casa seria difícil entre ela e o meu filho,
Não sabia como Guilherme ia lidar com aquela mudança no dia a dia. Por fora ele estava em paz, mas por dentro só Deus sabia. Orei para Deus por dias antes do casamento, para que abençoasse o nosso lar e que ajudasse na adaptação. Fiz propósito, jejuei, pedi para Deus visitar o coração dos dois e colocar comunhão. Eu não queria um lar dividido, queria um lar em paz. E Deus ouviu minhas orações. Fabiana e Guilherme se davam muito bem. Era até surpreendente, irmãos. Ela conseguiu até fazer ele voltar a frequentar a comum aos poucos. Conversava muito com ele, sentava no sofá para ouvir ele falar da escola, do cursinho, da vida. Eles tinham uma amizade. Era sincero. Ela ajudava ele a estudar para as provas, entrar na faculdade. Ele dizia que gostava da forma como ela explicava as matérias, que era paciente, que falava com carinho. Quando eu viajava em trabalho, eles se cuidavam. Fabiana fazia questão de me mandar mensagens falando como ele estava e às vezes até me mandava uma foto dos dois estudando. Eu nunca vi nenhuma briga entre os dois, nem reclamações de nenhuma das partes. Era como se tudo estivesse no lugar. E por um tempo, eu realmente acreditei que estava. Mas foi em uma dessas minhas viagens que eu comecei a ter sonhos estranhos. No sonho, eu caminhava por um corredor escuro, em busca da luz no final dele. Era um corredor que parecia não acabar nunca. O chão fazia eco com meus passos e eu senti o coração pesado, como se tivesse algo me esperando no fim. Eu ouvia meu nome sendo chamado naquela luz. Quando eu entrava nela, um varão, todo feito de prata, conversava comigo. Ele tinha olhos brilhantes, a voz firme e falava devagar. Dizia que estava acontecendo coisas pelas minhas costas, que o pecado estava acontecendo onde eu menos pensava, mas que ele estava tomando conta disso, e na hora certa ele iria me revelar. Disse que estava comigo para me ajudar, que eu não estava sozinho. Eu acordava meio que no susto, suado, com o coração disparado, mas logo depois me acalmava, orava e conseguia voltar a dormir. Meus irmãos, eu tive o mesmo sonho com esse varão por 7 noites. Todas as noites era a mesma coisa, o mesmo corredor, a mesma luz, a mesma voz. No começo, eu achei que era só um aviso espiritual, um sinal de que eu precisava orar mais. Mas com o passar dos dias, eu comecei a perceber que tinha algo a mais. Eu já tinha imaginado que era Deus falando comigo. Mas como o varão disse que na hora certa ia me revelar, eu fiquei calmo. Deixei tudo nas mãos do Senhor. Voltei para casa despreocupado. Minha esposa e meu filho estavam bem. Quando cheguei, fui bem recebido por ela. Fabiana estava arrumada, como sempre, os cabelos bem penteados, o batom forte e os lábios bem vermelhos. Mas quando me deu um beijo, eu percebi que ela tinha passado hidratante labial e não batom. Ela disse que era porque o frio tinha cortado a boca dela. E logo depois, ganhei um abraço do meu filho. Ele veio com aquele jeito brincalhão de sempre. Na hora que ele me abraçou, eu senti um perfume de mulher nele. Era um cheiro doce, intenso, que não combinava com o perfume masculino. Puxei ele de novo, mais perto, e perguntei que cheiro era aquele. Ele deu um sorriso bobo, daqueles de menino que aprontou alguma coisa e tenta disfarçar. Diz que tinha feito uma nova amiga no cursinho dele, que ele gostava dela. Falou que ela e a família eram cristãs, que pareciam boas pessoas. Contou que ela escorregou no corredor molhado da escola e ele segurou ela para não cair. Talvez o cheiro tinha ficado nele. Eu olhei nos olhos dele e perguntei se ele estava tendo postura com essa moça. E ele garantiu que sim. E eu disse para ele sempre ter respeito com ela, pois ela era uma dama. Ele concordou, e o assunto morreu ali. Passou uma semana até o dia, meus irmãos. O dia que o varão resolveu me mostrar a verdade que estava debaixo dos meus olhos. Era dia de culto, e eu nunca me senti ansioso nem nervoso. Sempre fui calmo, ainda mais dentro da casa de Deus. Mas aquele dia estava diferente. Já acordei com o coração acelerado, com uma sensação esquisita, como se algo fora do comum fosse acontecer. Era como se uma pressão tivesse caído sobre mim, uma angústia no peito que não me deixava respirar direito.
Durante o café, eu tentava disfarçar. Fabiana percebeu. Me olhou, colocou a mão na minha testa e perguntou se eu estava com febre. Eu disse que não era febre, que era só um mal-estar passageiro. Ela me deu uma água com açúcar, sentou comigo na mesa e disse para eu deixar tudo nas mãos de Deus. Você passou um tempo fora, talvez seja só um nervosismo de voltar para a rotina, meu bem. E eu, tentando acreditar naquilo, apenas balancei a cabeça. Mas a sensação não passou. E quanto mais perto chegava o horário do culto, mais forte ficava. Era como se meu corpo estivesse tentando me avisar que alguma coisa estava para acontecer. Me arrumei devagar, ajeitei a gravata, mas parecia que ela estava apertada demais, me sufocando. O colarinho parecia mais justo do que nunca. Tomei outro copo d'água antes de sair. Fabiana ficou em casa. Disse que precisava ajudar o Guilherme a estudar. A prova dele do vestibular seria em 4 dias, e ele estava determinado a passar em medicina. Vai lá, amor, ela disse me dando um beijo rápido. A gente vai ficar por aqui estudando, tá? Que Deus abençoe o culto. Eu não vi problema algum. Era importante, e Guilherme precisava mesmo desse apoio. Cheguei no culto já meio tonto, bebi mais um pouco d'água, tentei disfarçar, mas a garganta estava seca, o calor parecia vir de dentro para fora e meus pensamentos estavam confusos. O culto começou, os irmãos estavam todos em comunhão, mas eu não conseguia me concentrar. Era como se tivesse algo me empurrando para dentro de mim mesmo. Um peso invisível, uma mão me girando por dentro. Tentei dar o sinal para o coordenador Bruno. Olhei para ele tentando mostrar que eu não estava bem. Ele chegou a dar um passo na minha direção e, nesse momento, minhas pernas simplesmente cederam. Perdi a força, como se algo tivesse me arrancado do chão. Caí com um baque forte e a única coisa que eu ouvi antes de tudo escurecer foi o grito de uma criança na igreja. Eu desmaiei. Mas, meus irmãos, eu desmaiei para Deus me mostrar a verdade. Ele queria me dar a visão. O mesmo varão de prata, aquele que eu tinha sonhado por 7 noites seguidas, apareceu para mim, brilhando mais do que nunca. Sua presença era imponente, mas não assustadora. Ele me estendeu a mão e disse: chegou a hora de saber a verdade. Eu não consegui falar nada, só segui ele como se estivesse flutuando ao lado dele. Ele me levou para fora da comum. Era como se eu estivesse em espírito, andando por entre as ruas que eu conhecia tão bem. Caminhamos por 2 ruas para cima e depois mais 2 ruas para a esquerda. Eu conhecia aquele caminho. Era o trajeto entre minha casa e a comum. Um caminho tranquilo, quase sempre silencioso. Mas naquele momento, meu coração já batia descompassado, até que ele parou na frente de um motel, meus irmãos. Isso mesmo, um motel. Eu olhei aquilo e senti um arrepio. Meu corpo inteiro reagiu. Eu perguntei para ele: o que é que a gente veio fazer aqui? Minha voz saiu tremida, quase não consegui falar. E ele disse com firmeza: é para você ver a vergonha do que está acontecendo. O pecado que está sendo escondido. O pecado que o teu filho está cometendo. Na hora eu gelei. Gelei dos pés à cabeça. Senti como se o chão tivesse sumido. Pensei: Meu filho? O Guilherme? Não, ele está em casa. Ele está estudando para a prova. Tentei falar mais alguma coisa, mas o varão apenas ergueu o braço e apontou. Me pediu para olhar. E ali, diante dos meus olhos, a verdade estava prestes a ser revelada. Então, um carro estacionou na porta do motel. Era bem familiar. Meu coração começou a bater mais forte. Meus olhos tentavam negar o que a alma já sabia. Aquele modelo de carro era popular entre as mulheres, mas era igual ao da minha esposa. A cor, o som do motor, o adesivo pequeno no vidro traseiro, tudo igual. Eu quis acreditar que era coincidência, quis achar que o varão estava me testando, que aquilo era apenas uma visão simbólica, mas infelizmente não era. Foi quando o vidro do carro abaixou, meus irmãos. Naquele momento, o chão pareceu sumir dos meus pés. Lá dentro estavam ela e meu filho, os 2, minha esposa e o meu menino.
Eles estavam se beijando como um casal apaixonado, encostando em lugares que não deveriam. Principalmente ele, que não era casado, que foi criado no caminho da fé, instruído dentro da palavra. Aquilo não era um erro passageiro, era pecado. Um pecado tão profundo que até o ar ao redor parecia pesado. Eles passaram por mim como se eu não existisse e entraram dentro do motel no maior fogo. Eu queria gritar, queria correr, queria fechar os olhos e acordar daquele pesadelo. Mas o varão colocou a mão no meu ombro e disse com voz firme: Olha bem, porque é para você saber que não é sonho, é a verdade. Deus está te mostrando o que está acontecendo pelas tuas costas. Naquele instante, eu perdi o fôlego. Eu não queria ver mais nada. Só me ajoelhei e comecei a chorar. Mas o varão me levantou e falou: Você vai acordar, e assim que acordar, é para ir lá ver com os próprios olhos. Não duvide do que o Senhor te mostrou. Vai e confirma, porque isso não é para te destruir, é para limpar o que foi corrompido. Ele ainda completou: Conta a verdade para comum. Deus te desmaiou para te mostrar o que estava acontecendo nas tuas costas. E agora, levanta, servo, vai resolver o que precisa ser resolvido. Quando ele disse isso, tudo escureceu. Senti uma força me puxar de volta e de repente eu abri os olhos. Eu estava no chão, cercado por irmãos assustados. 2 deles me seguravam pelos ombros, tentando me levantar. O coordenador Bruno estava ali, pálido, segurando um copo d'água. Ancião, o senhor está bem? O que aconteceu? O senhor desmaiou de repente? Ele perguntou ofegante. Eu ainda estava meio tonto, mas sabia exatamente o que precisava fazer. Tomei um gole d'água, respirei fundo e disse: Bruno, Deus me mostrou uma coisa grave. Ele me desmaiou para me revelar um pecado terrível dentro da minha casa. Eu preciso sair agora. Preciso ver com meus olhos o que ele me mostrou. Os irmãos ficaram em silêncio. Bruno tentou argumentar, dizendo que eu estava fraco, que era melhor esperar um pouco, mas eu fui firme. Não posso esperar. O Senhor mandou que eu fosse agora. O irmão Carlos, que também estava ajudando, olhou para mim e disse: Então vamos com o Senhor. O Senhor não pode dirigir desse jeito. Entramos no carro e eu fui dando o endereço. Bruno no volante e Carlos ao meu lado. O caminho parecia mais longo do que nunca e o silêncio dentro do carro era pesado. Eu não conseguia parar de tremer. Não sabia se era raiva, se era medo, se era o peso do espírito me preparando para o que eu ia ver. Eu só sabia que o coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando chegamos lá, meus irmãos, foi exatamente a mesma cena, igualzinha à visão. O carro da minha esposa parando, ela e o meu filho juntos. Eu senti o sangue ferver. O tempo parou e eu fui tomado por um ódio gigantesco. Era como se todo o sofrimento da minha vida tivesse se acumulado para aquele momento. Apareci na frente dos dois e minha esposa deu um grito. Saiu do carro desesperada, tentando esconder o rosto. Disse gaguejando: Não é nada disso que você está pensando, Eduardo. Eu posso explicar. Mas eu já sabia de tudo. Olhei para ela com um nó na garganta e disse: É exatamente isso que eu estou vendo. Deus me mostrou no culto. Ele me desmaiou e me levou até aqui para que eu pegasse no flagra. Você, que eu pensava ser uma mulher de respeito, nessa idade, minha esposa. Eu confiei em você. Levei para dentro da minha casa e você seduziu o meu filho, um garoto, para isso. Ela veio me agarrar, chorando, tentando me segurar, mas eu empurrei ela para trás. Meu filho saiu do carro com o rosto branco, tremendo, sem saber o que dizer. Tentou se aproximar e gaguejou: Pai, me perdoa, por favor, me perdoa. Mas as palavras não saíam direito. Eu olhei para ele e foi como se o chão se abrisse sob meus pés. Eu só consegui dizer: Você me decepcionou, Guilherme. Me traiu. Traiu a memória da sua mãe. Traiu Deus que te criou. Traiu tudo que eu te ensinei. Aquela foi a frase mais difícil da minha vida. Ele abaixou a cabeça e começou a chorar, mas eu não conseguia me mover. Parecia que minha alma tinha sido arrancada do corpo. Bruno e o irmão Carlos me seguraram pelos braços e me tiraram dali. Eu estava fora de mim. Eles me levaram de volta para a Comum, que era mais perto, e me sentaram num banco. Bruno segurou minha mão e disse: Irmão, calma. Deus te mostrou porque ele tem propósito. Agora é hora de deixar ele agir.
mas eu não conseguia responder. Eu só chorava. Chorava por dentro e por fora, tentando entender como o inimigo tinha entrado na minha casa e destruído tudo que eu mais amava. Eu voltei para minha casa depois mais calmo. Ainda estava zonzo, como se tivesse tomado um soco no meio da alma. Mas o coração, mesmo em pedaços, precisava tomar decisões. Fabiana já tinha retirado todas as coisas dela da minha casa, como eu o pedi lá mesmo na porta do motel. Foi a última vez que falei com ela. Ela sabia que não tinha mais lugar ali, não depois da traição. Cheguei, abri a porta com a chave tremendo na mão e o silêncio foi como um eco dentro do meu peito. Procurei meu filho lá dentro da casa. Chamei por ele nos quartos, nos fundos, na cozinha. Nada. Um aperto me subiu na garganta. Pensei, não é possível. Corri até o quarto dele. Abri o guarda-roupa. As roupas não estavam mais lá. A cama estava vazia. O notebook tinha sumido. A mochila dele também. Ele tinha ido embora. Ali, meus irmãos, ali eu desabei. Caí no chão do quarto dele como um homem derrotado. Chorei como uma criança, porque a dor da traição é grande, mas a dor do abandono é ainda maior. Meu filho, a minha herança, o filho da minha amada Amanda, tinha me traído. Não só a mim, mas a tudo que Deus tinha nos dado. Foi embora com aquela mulher que se fingia boa, que fingia servir ao Senhor. Foi totalmente seduzido pela carne, pelo engano do inimigo. Fiquei ali por horas, sozinho, sem forças para levantar. Depois de um tempo, consegui me arrastar até a sala. Sentei no sofá, olhei para a foto da Amanda que ainda estava na estante e chorei mais. Pedi perdão a ela, pedi perdão a Deus e disse: Senhor, me ajuda. Eu não sei como suportar isso. Os irmãos do ministério me apoiaram muito. Vieram me visitar. O coordenador Bruno e o irmão Carlos vinham com frequência. Sentavam comigo, oravam por mim, choravam comigo. Mas eu estava quebrado. Não tinha mais vontade de viver. Eu tinha perdido tudo. A mulher que amava, o filho que era a minha razão de vida, a paz do meu lar. Às vezes eu tinha raiva do Guilherme, outras vezes só tristeza, mas no fundo do meu coração ele ainda era meu filho. Eu não sabia como ele estava, onde estava, se estava com saúde, se estava arrependido, nada. E isso me consumia. Todas as noites eu orava, dobrava meus joelhos e clamava a Deus: Senhor, traz ele de volta. Mesmo que ele tenha errado, ele é meu filho. Eu posso perdoar. Eu só preciso saber que ele está bem. Não deixa o inimigo destruir ele. Tem misericórdia. Fiquei um tempo afastado da comum. O ministério entendeu meu luto, entendeu meu momento. Me deram espaço para respirar, para cuidar das minhas feridas. A casa ficou silenciosa. As noites eram longas, mas a minha fé em Deus nunca foi embora. Eu sabia que ele podia trazer meu filho de volta. Só não sabia quando. E foi então que, certo dia, Bruno bateu na minha porta. Era uma tarde nublada. Ele estava diferente, com os olhos marejados. Eu abri e ele falou: Eduardo, o Senhor ouviu tua oração. Atrás dele estava o Guilherme, meu filho, com os olhos vermelhos, cabelo bagunçado, roupa simples. Carregava só uma mochila nas costas. Quando ele me viu, caiu de joelhos bem ali, no meio da sala. Pai, me perdoa por tudo. Eu fui fraco, fui burro. Ela me convenceu a ir embora, disse que o senhor ia tentar me matar se eu ficasse. Disse que o senhor não me amava mais. Mas depois que a gente foi embora, ela começou a mostrar quem ela era de verdade. Começou a falar mal do senhor, a me tratar com desprezo, a dizer que a culpa era da minha mãe. Eu vi que ela me usou. Eu vi que eu estraguei tudo. E eu me arrependi. Meus irmãos, eu caí de joelhos também. Abracei ele forte, chorei com ele. Disse que perdoava, que ele ainda era meu filho, que independente de tudo que ele tinha feito, o sangue dele corria nas minhas veias, que a porta da minha casa e do meu coração nunca tinham se fechado para ele. Nós oramos ali mesmo, no chão, de joelhos, pai e filho. Pedimos a Deus para nos ajudar, para nos curar, e ele estava ali, eu senti. Foi uma das orações mais sinceras da minha vida.
A partir daquele dia, começamos do zero. Guilherme voltou a morar comigo, voltou a frequentar os cultos, voltou a ser aquele menino de antes, cheio de esperança. Ele me contava tudo, tudo mesmo. A gente virou mais do que pai e filho. Viramos amigos, companheiros. Voltei ao meu cargo de ancião, fortalecido por essa experiência. E meu filho, meu Guilherme, nunca mais saiu do caminho do Senhor. Essa foi a obra que Deus fez na minha vida. Ele me mostrou que estava escondido, me deu forças para suportar e ainda assim, com sua infinita misericórdia, restaurou o que parecia impossível. Se você acompanhou este testemunho até o fim, eu te peço que reflita sobre tudo que foi contado. Não existe dor que Deus não possa curar, não existe traição que Ele não possa transformar, nem desgraça que Ele não possa reverter em testemunho. O Senhor é justo, mas também é misericordioso. Ele vê o que o homem não vê e, no tempo certo, revela tudo. Se você está passando por uma luta dentro da sua casa, com seu casamento, com seus filhos, com a sua própria fé, não desanima, meu irmão, minha irmã. Deus ainda fala, ainda mostra, ainda levanta o caído e reconstrói os lares destruídos. Ele fez na minha vida e pode fazer na sua também. Creia, permaneça, persevere. E se esse testemunho tocou o teu coração, não guarda só para você não. Compartilha com alguém que está precisando ouvir uma palavra viva. Se inscreve aqui no canal, deixa teu comentário contando o que você sentiu ouvindo essa história e não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda esse canal a alcançar mais vidas. Que Deus abençoe poderosamente todos que ouviram até aqui. Amém?